Fala pessoal, tudo certo? Aqui é a Cíntia do canal A Mina do Mercado e hoje nós vamos analisar o Ibov em múltiplos time frames com leitura técnica clara, sem achismo, usando price action, estrutura de mercado e confluência com indicadores como IFR, MACD, OBV e ADX. Se você gosta de leitura objetiva, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então, bora começar a analisar o gráfico mensal do Ibov. O gráfico mensal ele vem de uma tendência de alta a longo prazo, por mais que ele tenha se lateralizado e mantendo os preços, ainda que assim, é uma tendência de alta, mas de forma lateral. Barra 7, ela conseguiu pegar dois fechamentos da barra anterior, da barra 6 e da barra 5, que é do mês de junho e maio, e isso significa força vendedora, apesar de estar em uma tendência lateral. O que isso pode significar? Como o preço continua em cima das médias, flutuando nas médias, isso significa que ele pode continuar mantendo essa tendência até que ela não seja mais válida. Então, por exemplo, ele pode vir a buscar e fechar o gap da barra 3, que foi no dia 5 de março. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele manteve essa estrutura, então ele sobe um pouco, corrige mais profundo, sobe um pouco, corrige mais profundo, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele subiu e está corrigindo, e pode manter essa correção. Isso baseado no price action. Agora, olhada nos indicadores e ver o que cada um deles falam para a gente conseguir fechar. Bom, então vamos dar uma olhada agora no IFR, que é o índice de força relativa. O que ele faz? Ele é um indicador de momento. Então aqui o IFR, ele não apresenta nem sobre compra nem sobre a venda. Ele apresenta o valor de 56,49, o que significa que ele está neutro, ligeiramente positivo. Vamos dar uma olhada agora no OBV. O OBV, ele mede o fluxo de volume para validar ou antecipar o movimento dos preços. Então, o que é que a gente pode tirar de análise aqui no OBV? O OBV, ele apresenta essa tendência de alta, que é o que vem aparecendo aqui no gráfico, e ele está acompanhando o preço. Então, a barra 7, ela apresentou uma força vendedora, e o volume também acompanhou. Então, o que isso significa? Pode significar que há de fato uma correção, mas ainda nada que confirme essa correção muito mais acalorada. Tá, agora vamos dar uma olhada no MACD. O MACD, ele é um indicador de momento e também é um seguidor de tendência. Então, o que é que a gente pode analisar aqui? Ele não está apresentando nenhuma divergência, o que significa que pode continuar mantendo a estrutura de tendência que vinha apresentando no gráfico, que era o que estava acontecendo aqui, mantendo essa tendência do preço mesmo ainda subindo, mas de forma lateral. Então, ele não apresenta divergência. Vamos dar uma olhada agora no indicador ADX. O indicador ADX, ele mede a força da tendência. Então, o ADX aqui ele está subindo com o valor de 20,57, o que significa que a força é neutra à lateral, então confirma o que nós vimos no price action. O DI positivo ele está acima do DI negativo, o que significa que ele apresenta uma pequena força de tendência positiva. Então, isso mais uma vez corrobora para que o índice mantenha essa tendência que ele vinha seguindo com uma leve correção, mas que não perca a tendência anterior que ele tem. Vamos analisar agora o gráfico semanal do Ibov. Ele vem ainda nessa tendência de alta lateral, os preços continuam de forma lateral, apesar daqui ele ter mantido acima da média de 9 de 20, mas ele ainda continua lateral subindo. Aqui o que me chamou a atenção foi a partir da barra 27. A barra 26 subiu e a 27 engolfou a barra 26 e a 28 continuou a pressão vendedora. A barra 29, ela teve uma força vendedora, foi até a média de 9 e acabou fechando próximo da mínima dela, o que significa um gatilho de venda.
O que é que dá para tirar de análise sobre isso? Apesar do gráfico semanal ainda se manter numa tendência de alta, mesmo que lateral, pode ser que agora ele tenha uma correção um pouco mais expressiva. Por quê? Se eu traçar aqui uma linha, eu consigo ver que mesmo que ele esteja de forma lateral, ele ainda continua subindo. Então, levando em consideração de que o preço sobe e acaba corrigindo de uma forma um pouco mais profunda, pode ser, aqui no gráfico indica pelo menos, que ele pode continuar seguindo esse padrão até que a tendência não seja mais válida. O que isso significa? Que ele pode vir aqui a tentar fechar esse gap em 128 ou aqui em 130, que pode ser mesmo essa correção, onde ele já vinha testando algumas vezes, né? Vamos ver agora, então, os indicadores. Bom, então, o IFR, ele apresenta o valor de 50,78, ele ainda está de forma neutra, apesar de indicar uma leve baixa, o que significa que ele está lateral e que não está nem sobrecomprado nem sobrevendido. Vamos analisar agora o OBV. O OBV, ele vem se mantendo de forma lateral. Então, ele veio testar aqui embaixo, aqui em cima, então muito provável que ele acabe fazendo esses comportamentos de vir testar um pouco mais para baixo e que tenha uma correção um pouco mais negativa. Aqui no MACD, o MACD ele já apresenta uma divergência comparado com o movimento anterior, onde as linhas já se sobrepõem e ele já apresenta de uma forma negativa, o que isso pode indicar de fato uma correção um pouco mais expressiva e que acabe vindo testar o canal um pouco mais, pressão um pouco mais vendedora. O ADX ele apresenta o valor, o ADX ele apresenta queda no valor de 15,16, o que significa que ele ainda está de forma lateral ou neutra. O DI positivo está acima do DI negativo, o que significa a ligeira tendência de alta, mas eles já apresentam de forma negativa, o que pode acabar acontecendo de um acabar cruzando com o outro, que foi o que eu mencionei no gráfico, né? Aqui no gráfico, se você for ver, ele de fato veio de uma tendência forte de alta, né? Mesmo que esteja aqui nesse canal amplo de alta, ele veio de uma tendência de alta e agora ele está corrigindo um pouco mais. Então, de fato, os indicadores e o price action indicam que pode vir de fato essa correção um pouco mais profunda. Aqui no gráfico semanal, como ele já está vindo aqui de um canal amplo de alta, é bem provável que ele venha mantendo esse comportamento, né, testando topos e fundos desse canal, e que ele venha fazendo uma correção até pelo menos 50% dessa perna. Então, vamos analisar agora o gráfico diário do Ibov. Ele veio, então, daquele canal amplo de alta, fazendo correções bem profundas. Teve vários preços abaixo da média e veio agora testar no dia 23/7, veio testar agora a média de 20, a média de 9 e a barra 140, ela foi uma barra vendedora engolfando a barra 139, o que significa mais um gatilho de venda. Isso, mais uma vez, corrobora para análise de que ele vem acabar buscando, de fato, a média de 200 em 130 mil, que está convergente com o gráfico semanal. Então, é bem provável de que ele venha testar mesmo esse preço para depois voltar. O IFR está apresentando um valor de 38,38. E isso, em uma tendência de baixa, ele converge para que ele continue dentro de uma tendência de baixa. O OBV, analisando o OBV, então ele continua nessa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, o que corrobora com a análise do diário de que ele venha de fato fazer essa correção um pouco mais profunda. Vamos analisar agora o MACD. O MACD, ele confirma a tendência de que ele está dentro de uma tendência de baixa, não apresenta divergência do movimento.
Então, mais uma vez, confirma o movimento do Price Action. E agora vamos analisar o ADX. O ADX, ele tá subindo com valor de 25,17, o que significa que é uma tendência leve a moderada. O DI negativo, ele está acima do DI negativo, o que significa, mais uma vez, que a tendência de baixa é predominante. Então, o que dá para concluir, então, no gráfico do IBOV, o gráfico mensal, semanal e diário? Significa que, a longo prazo, ele ainda continua nessa tendência lateral à alta. O gráfico semanal, ele indica uma possível correção, mantendo ainda a tendência de alta, né, esse canal amplo de alta, e o gráfico diário com os preços abaixo da média móvel de 9, de 20, o que significa que pode, de fato, acelerar um pouco a tendência de baixa, mas que ele ainda está dentro de um canal amplo de alta. Então, é normal, dentro de um canal amplo de alta, que ele mantenha topo, correções grandes, né, profundas, e venha buscar fundo. Então, é um indicativo de venda. Ele ainda pode continuar a longo prazo nessa tendência de alta, mas que ele tenha uma correção um pouco mais profunda. Vamos analisar agora o índice de Small Caps. Ele é um índice de ação da bolsa que mede o desempenho médio das empresas, o menor valor de mercado. Então, ou seja, ele serve como um termômetro para ações emergentes, por exemplo, como CVC, Movida, Tenda, entre outras. Então, aqui nós estamos no gráfico mensal. Ele vem então de uma tendência de alta em um canal amplo de alta, onde ele vem fazendo topos e fundos descendentes, e agora ele acabou fazendo um topo duplo aqui no gráfico mensal. Apesar de manter essas barras a partir de abril, máximas mais altas e mínimas mais altas, a barra 7, ela apresentou uma correção um pouco mais profunda, acabou engolfando a barra 6, o que significa um pouco de pressão vendedora, mas que ainda continua a longo prazo dentro do canal amplo de alta. Ainda continua de uma forma lateral, possível que venha fazer alguma correção um pouco mais profunda. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no IFR. O IFR, ele está indicando para baixo, apresenta o valor de 51,15, o que significa que ele está de uma forma neutra, não apresenta nem sobrecompra nem sobrevenda. Vamos ver agora o OBV. O OBV, ele vem apresentando topos e fundos descendentes, apesar de ter feito aqui um topo maior, um movimento de W, mas mesmo assim ainda continua apresentando topos e fundos descendentes. Vamos olhar agora então o MACD. O MACD, ele apresenta de forma negativa, não apresenta divergência, então não apresenta nenhuma divergência por enquanto. Vamos ver então o ADX. O ADX, ele apresenta o valor de 11,22, o que significa que ele é uma tendência neutra lateral. O DI o DI positivo está acima do DI negativo, o que significa que ele pode apresentar uma tendência um pouco mais positiva, lateral a positiva. Então, qual que é a análise por enquanto do gráfico mensal de Small Caps? É que ele continue de fato nesse movimento lateral, fazendo topos e fundos descendentes, que ele possa ter uma correção um pouco mais profunda, mas a longo prazo ele ainda continua apresentando, ainda está dentro de um canal amplo de alta. Vamos então agora para o gráfico semanal. O gráfico semanal, ele vem de uma tendência alta, apesar de estar em uma tendência lateral, ele vem apresentando mínimas mais altas, máximas mais altas, e fez uma correção um pouco mais profunda. Aqui, então,
A barra do dia 7/7, ele acabou engolfando diversos fechamentos, o que indica pressão vendedora. Os preços agora estão abaixo das médias de 9,20. A barra do dia 21/7 foi uma barra neutra, fechando próximo da mínima. E isso corrobora mais uma vez para que tenha uma pressão vendedora, uma correção um pouco mais ampla. No price action, isso pode indicar que ele vinha fazer uma correção em torno de 50%. Então, no caso, mas que ele continue essa tendência de alta, né? Então, é bem provável que ele venha testar pelo menos a retração de 50% desse canal aqui. Vamos dar uma olhada então nos indicadores? O indicador aqui do IFR, ele apresenta o valor de 53,94. Ele não apresenta nem sobrecompra nem sobrevenda, ele apresenta de uma forma neutra, o que corrobora mais uma vez para que ele mantenha a tendência que ele vem fazendo. Vamos dar uma olhada aqui no OBV. O OBV ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes até que ele ficou de forma lateral e agora ele acabou apresentando uma divergência aqui, o que significa que pode de fato apresentar essa correção um pouco mais profunda. Vamos olhar aqui então o MACD. O MACD ele já apresenta uma divergência daquela alta que ele teve, o que indica que pode de fato vir essa correção um pouco mais profunda. Vamos dar uma olhada agora no ADX. O ADX, ele apresenta queda, um valor de 20,51, que é tendência neutra a lateral. O DI positivo, ele está ainda acima do DI negativo, mas pode ser que eles acabem em algum momento se encontrando, o que pode acabar corroborando na análise de que acabe tendo uma correção um pouco mais profunda. Então, qual a análise aqui do gráfico semanal? O gráfico semanal, apesar dele apresentar uma força compradora dentro desse canal de alta, ele agora está fazendo uma correção um pouco mais profunda. Então, dentro de canais de alta, é bem provável que venha buscar os 50% desse canal para continuar a tendência que ele vinha seguindo. Então, o gráfico semanal no Price Action indica que ele venha, de fato, ter uma correção um pouco mais profunda. Vou analisar agora os small caps do gráfico diário. Ele vinha, então, de uma tendência de alta, olhando aqui só esse período aqui, né, de janeiro até agora junho. Ele vinha, então, de uma tendência de alta e essa tendência acabou perdendo força e acabou se tornando uma tendência um pouco mais negativa, um pouco mais vendedora. Os preços, eles estão abaixo das médias de 9,20, o que significa força na tendência vendedora. Formou agora um gatilho de venda, o que pode significar que vem então buscar a média de 200, que então de fato significa que ele pode ter um pouco mais, mesmo que ele esteja nesse canal amplo de alta, que ele tenha uma correção um pouco mais profunda, o que é normal dentro de canal amplo de alta. Eles mantêm essa tendência de alta, mas ainda assim tem essa correção profunda. Aqui, desde do começo do mês, desde o dia 9 de julho, ele vem apresentando força negativa, né, força vendedora. As barras negativas acabam engolfando as barras positivas, o que significa que os compradores não estão apresentando tanta força quanto os vendedores. Vamos dar uma olhada então no IFR. O IFR, ele apresenta o valor de 38,83, vem apresentando topos e fundos descendentes, o que significa que pode, então, confirmar essa tendência de baixa. O que pode, então, confirmar essa correção um pouco mais profunda. O OBV, ele apresenta topos e fundos descendentes, né? Apesar de ter um pouco indicar essa alta, mas ele ainda está dentro de topos e fundos descendentes, então está confluente com o gráfico.
Vamos olhar aqui o MACD. O MACD ele não apresenta divergência, então ele segue a tendência que vinha apresentando uma correção um pouco mais profunda. E o ADX, ele vem, então, ele apresenta uma força, ele vem subindo uma força de 26,43, o que significa que ele é uma tendência leve a moderada. O DI negativo, ele está acima do DI positivo, o que confirma, então, essa tendência mais vendedora. Tá, então o que podemos tirar como análise do small caps, do gráfico mensal, semanal e diário? O semanal, ele vem de fato de um canal amplo de alta. Ele é um pouco de força compradora, mas ele ainda está dentro dessa tendência de alta, desse canal amplo de alta. O gráfico semanal apresenta uma correção. O gráfico diário, ele também está apresentando uma correção um pouco mais forte. Então, isso significa que ele pode vir de fato, vir até essa média móvel de 200 períodos, que é bem confluente com aquele FIBO que eu tracei, a retração de FIBO de 50%.